Ó, tira som. Vai como ver você. É pra fazer o quê? Boa noite a você que nos acompanha agora com a transmissão da nossa live aqui pela paróquia Santo Antônio dos Bancários. Meu nome é Márcio, sou psicólogo, pós-doutorando em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo. E é importante fazer essa apresentação para dizer que a nossa transmissão, tudo aquilo que nós vamos falar aqui, será somente de conteúdo nosso, de autoria nossa, né, respeitando todos os créditos, né, de todos aqueles que fizeram a sua produção intelectual. Eu sou a Janusa, esposa do Márcio. Estamos aqui em nome da Pastoral Familiar, a convite do nosso padre Jeremias, da Pascom, da nossa paróquia Santo Antônio dos Bancários. Queremos fazer então nossos agradecimentos, agradecer a Pascom, como a Janusa disse, agradecer ao padre Jeremias e colocar aqui em primeiro lugar aqui todo o nosso pesar, todos os nossos sentimentos, a família da dona Joversina e da Célia com o falecimento do seu Adelino. Não temos maiores detalhes, mas que é assim, quando a gente faz a celebração, né, das exéquias, a gente chama de a celebração da esperança. Seu Adelino cumpriu com a sua missão aqui na Terra, e Deus o chamou, né, para viver agora nesse momento ao lado dele. A morada dele foi preparada e agora não tem lugar melhor para ele estar do que ao lado do Pai. Então, todos os nossos sentimentos ficam sim com a saudade de uma pessoa querida que passou aqui entre nós, era paroquiano, mas nós temos a certeza da vida dele, né, da plenitude da vida dele em Cristo. Vamos lá. Semana passada, então vamos, antes de a gente começar, né, Jonas? Vamos fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Semana passada, foi feito o desafio para mim, né, fazer uma live, né, a respeito da nossa paróquia aqui, né? Então foi proposto o tema para mim, confinamento ou oportunidade, né? Hashtag fica em casa, confinamento ou oportunidade. Então agora nós estamos aí, né, só falar rapidamente daquilo que nós falamos na semana passada. Semana passada nós falamos o primeiro ponto que foi colocado sobre, né, é um confinamento de fato ou é uma oportunidade? Nós vivemos, né, aí uma angústia de morte muito grande, né, frente a toda essa situação de Covid-19, nós nos sentimos impotentes, nos sentimos angustiados, e é uma oportunidade que nós temos nesse momento para nos abandonar em Deus. Eu acho que esse que é um desafio nesse momento que nós estamos vivendo. Até o presente momento a ciência não tem solução daquilo que, né, de uma vacina, de um remédio que seja de fato eficaz, mas a gente vai viver assim, nesse momento, vivendo, né, nos abandonando em Deus. Eu também, na semana passada, enfatizei muito a questão da importância da gente ter uma rotina diária. É importante que a gente tenha uma rotina, uma sequência, então acordar no horário pré-determinado, fazer uma programação de todo dia, manter essa rotina. E aí o pessoal, inclusive se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, você pode fazer ali na seção dos comentários e que depois a gente vai respondendo na medida que eles forem aparecendo. E eu, semana passada até, algumas pessoas colocaram que elas pegam, acordam, tomam um banho, vão lá, passam batom e faz a sua vida, a sua rotina diária. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque senão a gente acaba se perdendo, acaba trocando noite pelo dia,
é muita oferta, muita série que está disponível, muito tudo, que a gente acaba, com esse muito tudo, acaba fazendo nada. Também, semana passada, eu falei que muita informação desinforma, né? E retomo essa minha fala, né? Muita informação desinforma. Isso não significa que eu estou falando que não é para a gente ter informação nenhuma, para a gente não ter nenhum tipo de conteúdo. Não é essa a questão. Mas se basear em fontes que sejam confiáveis, né? Então, qual que é a recomendação hoje do Ministério da Saúde, a recomendação da Organização Mundial da Saúde? Fique em casa. Então, a gente ficando em casa, nós estaremos, né, protegidos, né, de qualquer tipo aí de contaminação. Por exemplo, eu saindo daqui do meu apartamento, né, já a possibilidade de eu me contagiar, já serão todos os apartamentos que estão aqui no meu hall. Se eu entro no elevador ou vou pela escada, a gente multiplica isso por todos os andares. A partir do momento que eu chego na portaria do meu prédio, não só, mas o condomínio inteiro. E se eu a partir do momento que eu saio do condomínio, é o bairro inteiro. Então, isso que é importante. Aqueles que precisam sair, os profissionais da área da saúde, esses que precisam sair, aproveito para fazer o nosso agradecimento aos profissionais da área da saúde, aqueles que estão fazendo todos os serviços essenciais para nós. Quero fazer um agradecimento especial, isso é uma das coisas que eu queria ter falado na semana passada, eu me esqueci. Fazer um agradecimento aos coveiros, são as pessoas que estão ali na última etapa, dessa missão, nossos coveiros astronautas, todos paramentados, com um protocolo de segurança, e muitas vezes a gente acaba esquecendo deles, dos lixeiros, todos nós, profissionais, todos nós estamos envolvidos e temos o seu grau de importância, mas eu queria fazer um agradecimento especial aos coveiros que prestam esse serviço para nós. Semana passada eu também falei da questão da atividade física, que é muito importante termos uma atividade física regular, mesmo dentro de casa. Aqui em casa fazemos aqui dentro do apartamento de 55 metros quadrados, e a gente se vira, vamos fazer a caminhada, meu filho Murilo correndo aqui dentro, o Felipe também, Janusa fazendo as atividades, eu aqui fazendo as minhas. Ou seja, é importante que a gente tenha uma atividade física, isso faz bem para o corpo, auxilia na renovação de toda a respiração. É importante que a gente faça isso, porque como a gente fica muito tempo dentro de casa, então o ar fica viciado. Então deixar toda a casa aberta, para que a casa fique ventilada, e fazer atividade física para trocar, fazer a troca de gases aí, E por fim, eu falei do mundo novo, um mundo cheio de oportunidades. Então a gente pode pensar no confinamento, numa dificuldade de viver esse período, ou então a gente pode falar desse confinamento pensando numa oportunidade. É uma oportunidade que nós temos nesse momento de vivermos, esse período. E por fim, falamos especificamente da família, e o nosso tema de hoje, como fica a família em tempos de Covid? Essa que é a grande questão, meus caros, meus queridos, minhas queridas. Como que fica a família nesse tempo agora, Eu vou ser taxativo aqui com você, e falar o seguinte, que a família, essencialmente, ela fica diferente. A família fica diferente, porque mudou toda a rotina, mudou toda a nossa programação. Eu vejo como que foi a minha entrada aqui em casa. Eu comentava um pouquinho também na semana passada. A minha entrada aqui em casa, na parte de consultório, foi tranquilo. Eu peguei, combinei com todos os meus pacientes, me articulei tudo e fiz atendimentos. Mas o seguinte, entrou uma quarta pessoa, vamos falar assim, na rotina da casa, que até então eu não fazia parte desse contexto aqui, Então, acontece o seguinte, nós temos toda uma dinâmica, todo um sistema,
E esse sistema ele funciona. E a partir do momento que entrou alguém, a gente vai ter que fazer um rearranjo. Então a família ela fica diferente. E esse diferente, a gente pode ter uma situação, pode ser positiva, que é o que está acontecendo aqui em casa, com a graça de Deus, mas a situação, às vezes, ela pode não ser muito harmônica. E a presença, esse contato que nós estamos tendo, intenso, acredito que muitas vezes pode revelar algumas questões, pode evidenciar algumas relações que elas já estavam ali de uma maneira comprometida, e isso, aquilo que estava encoberto, vem à tona. Porque até então, qual que era a articulação? Se você tem uma dificuldade, se você tem uma questão, então ou você vai, sei lá, jogar bola, vai para o shopping, vai para o bar, vai, sei lá, 1000 desdobramentos que a gente pode fazer aqui. Chega mais cedo, chega mais tarde. Chega mais cedo. Horário diferente, tudo. Fica menos tempo. Então, aquelas manias, aquelas coisas, aquelas dificuldades que até então ficavam pouco tempo, que ficavam ali encobertas, elas se revelam. E fica a pergunta, Janusa? E o que fazer? Eu acho que fica essa pergunta, E aí, o que fazer, Porque se era uma situação que estava ali, ela vai vir à tona. Vindo à tona, eu tenho duas coisas, é a minha sugestão. Não, melhor dizendo, minha sugestão não, vai ser uma sugestão só. Porque o que pode acontecer? Ou as pessoas vão brigar, porque isso vai ficar à flor da pele. Nós estamos tendo aí muitos casos de feminicídio, muitas brigas, isso aumentou depois, o noticiário está mostrando isso para nós, isso aumentou bastante. Uma situação que aconteceu aqui no condomínio, que de repente eu estava aqui, era por volta de 11h30 da noite, na semana passada, aí no final de semana, no sábado, eu comecei a ouvir gritos, eu fui para a janela para ver o que estava acontecendo, E aí a situação que eu me deparei é que era um casal brigando. E aí a primeira coisa que veio para mim como reflexão, puxa vida, isso é reflexo do Covid-19. E aí nessa situação o que eu pude fazer? Eu rezei. Clamei a Deus a misericórdia dele, clamei a Deus que colocasse a sua mão nessa situação, e depois esse casal parou de brigar. Então, ou a gente vai brigar, o que não é nada legal, e a minha sugestão, o que fazer, é rezar. Eu acho que é uma oportunidade que Deus está nos dando para rezar, para colocar mansidão nessa situação. Se você porventura tem uma situação de conflito, um dos desafios para nós nesse período de agora é manter-se no equilíbrio. A pressão sobre nós é muito grande. Eu imagino como que estão vivendo algumas famílias, algumas preocupadas com a questão financeira. Sim, essa é uma preocupação muito grande da gente. Preocupada com a situação financeira, preocupada com o que vai acontecer, preocupada com tudo, então, preocupada. O que é importante? Colocar-se no lugar do outro. Muitas vezes, teu companheiro, a sua companheira, ele está quieto, não é porque ele não quer falar nada, é porque ele está ali na sua preocupação, na sua dificuldade, e que já está percebendo que o outro está nessa dificuldade e ele não quer falar. Às vezes ele não quer falar porque para ele também é difícil tocar na situação. É importante, a gente se colocar no lugar do outro, ter uma dose elevadíssima de tolerância,
assim, é um exercício nesse momento da sabedoria e que é importante a gente saber ficar juntos, né? Partilhava agora com vocês que mesmo com toda a minha dificuldade, mesmo com o meu relacionamento que é muito tranquilo, né, com a Janusa, tem dias que eu trabalho aqui em casa, né, mas era uma outra rotina, era uma outra. Para mim também foi uma dificuldade essa adaptação. Num primeiro momento eu não sabia muito bem o que fazer com o tempo. Depois foi assim, não, peraí, vamos lá organizar. Então é saber ficar junto, né? E a Janusa, né, a gente conversava, né? Quando eu penso uma coisa e quando o outro pensa uma coisa, né? Que falar? Que às vezes a gente imagina que o outro pensa igual a gente, né? E nem sempre é assim, muitas das vezes não é. A gente tem a nossa particularidade feminina e eles têm a particularidade masculina. Então, supor que o outro está pensando como a gente, isso não dá certo, né? Muitas das vezes essa questão de ficar quieto já aconteceu muito conosco, né? De não falar nada, então ele vem falar depois que aconteceu a situação, mas por que você não falou? Para não deixar mais preocupada. Então, são muito diferentes, né? A gente tem que muito que entender o mundo de um e do outro, né? As maneiras de pensar são diferentes, então nessas horas a gente tem que parar, respirar, se colocar no lugar do outro, para conseguir girar, né, o relacionamento em casa, conseguir acontecer normalmente, né? Eu acho que assim, é um desafio, né? A vida a dois sempre é um desafio, né? Porque cada um com a sua história, cada um com as suas manias, com as suas particularidades, mas é um exercício da gente sair do eu, do tu, para formar um nós. Eu acho que esse é um exercício muito assim, é do dia a dia. E conforme vai passando também os dias, os anos, né, a gente também vai mudando, né? E que bom que eu vou mudando, né? Eu costumo brincar, né? Falar o seguinte aqui, né? Ainda tá saindo a aliança, ainda bem. Se você olhar para essa aliança aqui, ela está ovalada, né? Se a gente olhar, né, eu não sei como que está fazendo a captação aí da imagem, né, mas se a gente olha aqui assim, né, ela perdeu o brilho por fora, mas se a gente olhar aqui assim por dentro, ela continua brilhando. Casamento é isso, né? A gente vai ter nas suas arranhuras, vai ter nas suas modificações, ela começa redonda, ela fica ovalada, mas aqui dentro está a essência, né? Aqui dentro está a essência. Por dentro tem que continuar brilhando. A gente vai mudando, né? Então, poxa, mas ele não era assim. Sim, mas ele está assim agora. Dona Cida Braga, ela comentando uma vez, ela falando disso, né? Da transformação dela, do casamento do seu Sérgio, né? Então, né, que é um grande exemplo para mim de vida, né, Dona Cida, lá com mais de 90 anos, ainda a gente olha para esse casal, os dois ali, né, no amor, né, vivendo a plenitude do casamento, né, são dois queridos aqui por nós, né, são referências para nós. Imagina, né, se o seu Sérgio e Dona Cida ficasse esperando a beleza só, mas não, a gente tem que ir para a essência e sair desse ponto, né, sair do eu, sair do tu para fazer o nós. Então, nesses tempos de Covid-19, esses tempos que a gente está junto em casa, é essa oportunidade que Deus está dando para você, está dando para nós aqui em casa, para nós aqui em família, de ficarmos juntos, né? E ficarmos aqui, né? Para viver esse novo. Né? Acho que esse é um convite que Deus faz para cada um de nós. Né? E nesse período que nós estamos aí vivendo aqui, né, em casa, acho que a gente está falando de nós enquanto casamento, né, enquanto vida casado, vida conjugal, também é uma oportunidade que nós estamos tendo para ficar com as crianças. E aí, o que fazer com as crianças? Eu acho que isso também é um desafio.
Entrando nesse tema, tem a participação da Simone Camelo, nossa querida. Ela pergunta aqui, como vocês lidam com os filhos dentro de casa, a ansiedade deles por estarem dentro de casa? Acho que entra mais ou menos nesse assunto. Sim. O que fazer, né, com essa criançada que fica em casa cheio de energia, não pode sair, se porventura sai, aí tem a questão de contaminação, sai de máscara, não sai de A gente máscara. fica morrendo de medo de sair também, se contaminar. É interessante que a realidade nossa aqui de casa, eu tenho dois adolescentes, né, um com 12 e um com 15 anos, e é interessante que nessa idade dos meus aqui, é muito tranquilo, né? Porque nessa idade que os meus estão, parece que um eletrônico basta, né? E se a gente não fizer força, fica no eletrônico o dia inteiro e se deixar a noite inteira, né? Aqui em casa nós temos regra, né? Assim, então, né, ninguém vai dormir com eletrônico. De vez em quando dá umas escapadas aí, né? Aquela coisa tal. Tem regra. Né? Mas tem a regra em casa de ficar com eletrônico na sala, né? Acho que com as crianças, com os pequenos aí, né, especificamente, sabe, Simone e demais queridos, é uma oportunidade para você ficar com eles, para fazer jogos, né, algumas atividades lúdicas, né, jogos, né. Eu vi um vídeo muito interessante de um pai fazendo atividade física, e aí, enquanto ele fazia flexão, enquanto ele levantava, né, a criança passava por baixo dele. Aí depois, na hora que ele abaixava, a criança pulava. Né. Transformar nesse momento um momento legal, né, trazer para cozinhar junto, né, dentro da possibilidade. É interessante para quem, né, aí da paróquia sabe que conhece um pouquinho aí dos meus dotes de cozinha, né, que eu não sou lá expert, né, de cozinha, mas eu gosto de brincar um pouco na cozinha. Eu comecei a cozinhar com a minha mãe, né, quando eu era criança. E minha mãe, quando tinha aniversário, ela ia fazer um bolo, ela colocava eu para fazer o outro bolo junto com ela, né? Cada um em uma batedeira. E foi assim que eu aprendi a cozinhar, né? Com os meus pais. Então, fazer coisas, né? Para a gente ficar junto. Né? Eu acho que ficar junto com teus filhos, né? É um momento, né? Para os que são menores. Coloque teus filhos no colo. Né? Vou falar agora do Chicão, né, que foi um amigo que faleceu já há bastante tempo. Quando a Janusa engravidou do Murilo, eu falei assim, Chicão, agora a minha vida vai mudar. Por que, Márcio? Eu falei assim, Chicão, agora você é pai. Tal. Ele falou assim, Márcio, não se preocupe. Faça algumas coisas que eu fiz que deu certo. Ele falou assim, primeiro, ponha teu filho numa boa escola. Põe teu filho numa boa escola, porque você vai ser um fator de proteção para ele, né, de maus elementos, né? Então procure colocar teu filho numa boa escola, dê para teu filho um princípio religioso. É importante que teu filho saiba que existe alguém acima de nós. Então dê para o teu filho um bom princípio religioso e coloque teu filho no colo e dê muito amor e carinho. Olha, essa fórmula deu certo comigo. E eu aconselho a todo mundo. Então eu estou reproduzindo a fórmula do Chicão, né, meu querido Chicão, e falo para você. Né. Eu acho que a gente, com a correria que a gente estava acostumado a viver, né, até então, era um monte de coisa, do trabalho, casa, escola das crianças, mas a gente nem tinha tanto tempo, né? Aí a gente vê que surge o tempo, né? Que aquela coisa de você sentar no colo e já vem um encostando a cabecinha, precisa fazer um carinho na cabeça, vem o outro daqui, tem hora que dá até briga, né, de colo, tem que, não, agora vamos reversar, você tá do lado, agora vem o outro, né? Então a gente está podendo aproveitar mais dessa convivência com eles, né? A Marilene falou aqui que ela conseguiu montar um quebra-cabeça, deixa eu ver onde que tá, um quebra-cabeça de 3.000 peças, isso, aqui. Montamos um quebra-cabeça de 2.000 peças em 3 semanas, então assim, ela está dizendo aqui que as crianças
elas estão conseguindo fazer as coisas nos horários, na paz, e eu estou surpresa por elas não estarem brigando. Acho que principalmente nós que temos dois, um acaba fazendo companhia para o outro, né? Então aqui também eles estão se dando bem, estão passando bem esses dias, não está muito estressante, né? Eu acho que um outro ponto, né, falando dessa questão das crianças, né, e dos adolescentes, eu acho que com os nossos filhos, nós precisamos ser diretos, né, e sinceros. Então, se a gente pega, eu fui consultar um judeu, eu perguntei para um judeu, com quantos anos se considera adulto pelo judaísmo? Ele falou para mim que o homem é com 13 anos e a mulher com 12 anos. Então, se a gente pensar na vida pública de Jesus, né, ele ensinando os doutores da lei aos 12 anos, Jesus já estava ali preparado para a vida e para a vida adulta. Eu acho que isso é uma das coisas importantes, a gente aproveitar esse momento, né, e preparar os nossos filhos para uma realidade. E o que nós fizemos aqui em casa? Aqui em casa nós conversamos com os meninos e falamos assim para eles, que a partir de hoje, né, a partir daquele dia que foi essa semana, eles eram responsáveis pela vida deles, por tudo. Porque assim, né, ainda falei assim, olha, o que nós ensinamos para vocês? Bons princípios, qual é o caminho, né, o caminho de Deus, não matar, não roubar, não se envolver com nada que preste, pense na pessoa que vai ficar do teu lado, pense se é uma pessoa que pode ficar ao teu lado, né? Passamos todos aquilo que se não tinha sido falado, foi falado, e se nós já tínhamos falado, só foi reforçado. Porque é o seguinte, né, nesses tempos de pandemia, eu não sei o que vai acontecer comigo, com a Janusa. Hoje nós estamos aqui interagindo, estamos aqui conversando, né, partilhando, né, que eu sinto essa live mais como uma partilha, né, assim, da nossa vivência, da nossa vida em comunidade. Então, estamos aqui agora, nesse momento presente. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Acabei de falar do senhor Adelino que faleceu. Semana passada comentei da Manira, que do nada não esperávamos e faleceu. Ou seja, nossa vida é o momento presente. Então nós temos que preparar nossos filhos, incluindo a questão da morte. Mas isso não é para a gente ficar com medo, não é para a gente ficar desesperado. Eu vou morrer, será que vai acontecer? Não. Né? Porque o caminho que a gente tem para chegar ao céu é através da morte. Né? E como fala lá na oração das almas, né, que eu sou devoto das almas do purgatório, nós temos um primeiro batismo que nos traz para essa vida. E a morte é o nosso segundo batismo que nos leva para a vida eterna. E esse corpo, ele tem que ficar aqui, porque é um corpo corruptível, que ele não iria suportar toda a graça que é viver diante de Deus. Então, o nosso caminho, mais dia menos dia, vai ser a morte. A gente tem que preparar os nossos filhos para essa dimensão, né, para que eles estejam ali aptos, 100% plenos, para quando nós não estivermos mais aqui, eles conseguirem ter uma vida plena. O exemplo que nós temos aqui na nossa paróquia é a vida da Aline e da Cristiane. Né? É interessante, né, Aline e Cristiane, eu vi essas meninas passando aqui pela minha janela, né, quando elas eram coroinhas aqui na paróquia. Então, elas passavam segurando a roupa assim, né, elas iam para a igreja. Aí depois eu vi essas meninas passando aqui, né, de novo, né, porque a posição que eu moro, né, aqui do condomínio, fica no acesso para a saída de pedestre, né? Então a gente vê todo mundo passando por aqui, né? Então eu vi essas meninas primeiro passando, indo para a igreja, sendo coroinha. Depois eu vi essas meninas passando, indo para a faculdade. Indo para o trabalho. Indo para o trabalho. E agora eu vejo essas meninas
né, que já são duas mulheres ministras da Eucaristia na nossa paróquia. E uma da aula do Crisma, né? Uma é catequista de Crisma. Então, assim, a Cris é catequista de Crisma, a Aline, ministra, as duas ministras da nossa paróquia. E cerimoniárias também. É um exemplo pra gente, é um exemplo pra nossa juventude. E assim, né, o que foi uma excelente formação na vida dessas meninas, né? Porque eu tô falando muito delas, porque na história de vida delas, né, hoje a mãe faleceu e as duas moram sozinhas, tocando muito bem, com louvor, a vida delas. Então, e com alegria. E com alegria. Tão divertida, sim, né? Então, a gente educar os nossos filhos, né? Acho que esse momento que nós estamos tendo com os nossos filhos é também uma oportunidade da gente preparar os nossos filhos para viver a independência, viver a maturidade e prepará-los para o mundo, porque a gente não sabe até quando estaremos aqui, né? Com muita tranquilidade, sem pesar, sem desespero, né? Sem dura, sem cobrança. Mas não, meu filho, foi o que nós fizemos aqui em casa. Meu filho, olha, a partir de agora essa vida é tua. Eu não sei quanto tempo que eu fico aqui. Eu já venho falando isso há mais tempo. Com essa situação de Covid-19, né, a gente fica ali assim, né, com isso mais à flor da pele. Então, porque senão o que acontece? Um dos problemas que nós estamos tendo, que eu me deparo na minha vida profissional, adolescência tardia. Estamos com um monte de adolescentes tardios, com 30, 40, 50, até 60 anos, dependendo dos pais, morando com os pais, seja por questão financeira, seja por questão emocional, mas não foram preparados na vida para viver uma vida plena, uma vida de adulto. São adolescentes tardios, que ainda ficam na dependência dos pais. Então, imagina como essa situação agora que nós temos de Covid-19, o que pode acontecer? Não sabemos. Então é importante isso, a gente aprender a dar esse passo para frente, dar esse passo para preparar os nossos filhos. Só nessa conversa que a gente teve, a gente percebe que eles também ficam ansiosos, que eles ficam chateados de ficar dentro de casa e tudo mais. Então, o que a gente comentava, né, que a gente sempre aprendeu na escola o que aconteceu lá no passado, desde a história antiga, veio vindo até chegar aos nossos dias. Hoje a gente está fazendo parte da história, né? Eu falava para eles, se para você está uma situação que você com 12, você com 15, eu seu pai com 49, nós estamos vivendo essa situação. E é uma novidade, a gente nunca teve uma situação dessa de confinamento, não poder sair e tudo mais. Tá difícil para vocês, tá para nós também. Mas assim, é uma novidade que a gente está tendo que cada um enfrentar dentro na sua idade, né? Mais novo, mais velho. Então, dessa vez a gente faz parte da história, né? Sim. Vamos pegar o evangelho de hoje? E para quem já fez a liturgia liturgia diária, né? Hoje a palavra é muito propícia o evangelho é muito propício para o tempo que nós estamos vivendo. Vamos ver, se você quiser acompanhar, Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. É interessante, né, que as pessoas vão atrás de Jesus pela aparência, por aquilo que ele fazia. Né, interesse. Por interesse. Né, então, e se a gente olhar um pouco, né, até como a gente estava vivendo antes de Covid-19, era um pouco isso. A humanidade, de modo geral, a gente estava vivendo pelo interesse, pelas coisas, né? Era isso que a gente vinha até então.
Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Interessante que Jesus pergunta, né, para Filipe, né, o que fazer, né? Será que ele não está perguntando também para mim, para Janusa, para todas as famílias, para você que está aí nos acompanhando, o que fazer mediante essa situação, né? Eu acho que é um questionamento também para nós, né, mediante a tudo isso, né? Imagina olhando toda aquela multidão, aquele povo, né, uma situação assim de sem elementos ali, né? O que fazer, né? A gente está mais ou menos dessa forma, né? Uma Covid-19 que a ciência até agora não descobriu, não tem medicamento. O que fazer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Parece o seguinte, assim, a gente fazer sentar as pessoas, né? As coisas de Deus, né? Elas não acontecem no tumulto, né? Elas acontecem ali, né? Vamos sentar. Tudo tem uma organização, né? E para a gente passar por esse momento de pandemia, a gente tem que ser organizado, né? A gente tem, então passa da organização interna, passa da organização das nossas coisas, e aí que eu acho que é importante ter uma rotina, né? Nada nessa vida é feito na desordem, né? Você pode até fazer, né? Mas às vezes ela não acaba tendo um resultado tão efetivo. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens, porque aqui na época eles não contavam as mulheres e as crianças. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, né, que nós não precisamos de louros, né? Quando Jesus percebe que vai colocá-lo como rei, né, ele vai lá para a sua descrição. Eu acho que é assim que a gente precisa, né, ter a nossa atitude. Fazer as coisas na tranquilidade, na mansidão, na ordem. Fazer as coisas ali, na sua devida medida, né? Interessante a multiplicação, né? Eu acho que todo mundo acho que pelo menos a maioria das pessoas que está nos assistindo já participou de algum junta-panela. Junta-panela, algum almoço comunitário. E é interessante, né, porque nesses eventos, assim como aconteceu, né, nunca falta. Pelo contrário, todo mundo come, todo mundo se alimenta, todo mundo sai saciado e ainda sobra. Eu acho que isso é um desafio para esses tempos agora, né? A gente aprender a partilhar com o próximo, né? Fazer a partilha do pão. Né? A gente pega o trabalho que os vicentinos fazem na nossa paróquia, né? São 900 quilos de alimento distribuídos todo mês. São 45 famílias assistidas. E Chiquinho me relatava, né, pelo Zap, que além de tudo, né, uma casa que teve um problema na estrutura, eles compraram areia, cimento, tijolo
para auxiliar na reforma. O né? Chiquinho é um dos vicentinos que fazem esse trabalho. E já aproveito esse momento, né, para falar para todos que, né, eles fizeram toda essa distribuição, mas que a arrecadação dos vicentinos continua. Sim, né, é um trabalho que é feito todo mês. A sua doação pode ser entregue lá na secretaria com o Marcos, no horário da secretaria da paróquia, que funciona de segunda e terça, das 8 às 18, com intervalo de almoço das meio-dia até as 14 horas. Quarta-feira não funciona, viu, Regina? Quarta-feira não funciona, e funciona também de quinta, sexta e sábado, das 8 às 18, né? Então, esse horário, os nossos vicentinos fazem um trabalho muito grande, né? E faz exatamente esse trabalho de multiplicação dos pães, né? Eu vejo o trabalho dos vicentinos fazendo toda essa dedicação desse trabalho, que é assim como o nosso evangelho, né? Que sempre é um alimento que se multiplica, né? E que sempre as pessoas são saciadas, né? Acho que é isso. Eu queria só uma coisa que eu queria comentar a mais do Evangelho, que os pães e os peixes foram trazidos por um menino, né? Então, toda aquela multidão, isso é com o menino, a resolução do problema. Foi a partir da doação do alimento de uma criança que houve a multiplicação dos pães, né? Acho que assim, em casa, às vezes a gente se vê um monte de coisa para fazer. Agora, por exemplo, nessa situação que a gente está, que a gente fica mais tempo em casa, é legal a gente trazer os nossos filhos para a realidade da casa. Sim. Ajudar a lavar uma louça, ajudar a fazer comida, ou alguma coisa mais divertida. Vem aqui ajudar a fazer um bolo, ou faça um bolo você mesmo. Hoje mesmo eu dizia, pense que um dia você pode morar sozinho, você vai ter que fazer tudo isso. Então, tem que saber fazer. Então, a importância que eles têm, né? Mesmo pequeno, cada um na sua idade, cada um pode colaborar. Afinal de contas, o espaço é coletivo e cada um tem que ter a sua participação, né? Então, é importante que eles já, sem querer dar uma de mãe chata, né? Mas que eles já façam parte da rotina e também não fica tão pesado para um só, né? Nem todo mundo está só em casa porque não pode trabalhar, mas tem trabalho home office também. Então, os trabalhos têm que ser divididos, né? É interessante também, agora um outro ponto da leitura, né? Uma situação que passou aqui em casa, né? Que essa questão, né? Por exemplo, trazer alimento aqui para casa, né? Com a graça de Deus, a gente não está tendo dificuldade para comprar o alimento, né? Deus está nos provendo pela questão financeira. O que muitas famílias, né, nesses tempos de hoje, né, estão com essa dificuldade. Se a gente vai ali na região de Santana, na segunda-feira eu tive que sair daqui de casa para levar uma impressora para arrumar, e Santana tá com cheiro horrível, né, porque por causa dos nossos irmãos de rua. Eu não sei se a prefeitura está lavando a rua, que geralmente a prefeitura faz esse trabalho, mas eu com a máscara eu senti o cheiro, né? Aí depois andando de carro, pessoas vendendo no farol, né? É como diz o meu cunhado, né? O padre Jair, né? Aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa. Aqueles que precisam trabalhar, né? Vão trabalhar pelos seus serviços essenciais. E aquele que chegou numa situação tal qual não tem como, esse vai para a rua, porque ele precisa ganhar alguma coisa de dia para poder comer ali de noite, né? Mas assim, né? Mas sair daqui de casa para comprar alimento é uma operação de guerra, né? Porque primeiro você vai, né, tem que se paramentar todo, então você tem que colocar manga comprida, pelo menos assim, é o protocolo que a gente está fazendo aqui em casa, né? Vai, coloca manga comprida, depois você pega, vai lá, coloca um calçado, pega, coloca a máscara, tal, vai, tudo mais tal, né? E sai, vai lá, né? Aí você volta, né? Aí vai, compra, né? Se depara com uma série de pessoas que não estão fazendo, né, todo o protocolo, né, não estão usando máscara, tudo mais tal. Então a gente já você fica com essa sensação de que
ai meu Deus, o que pode acontecer? Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Daí a gente volta para casa, daí tem um protocolo para voltar para casa, né? Daí passa álcool em gel, né? Assim, passa álcool em gel e tudo, e volta, e aí pega, tem que trocar de roupa, tudo mais, então depois higieniza todos os alimentos, tal, o que veio, o que não veio, o pacote do Natal, tudo isso, né? Então a gente estava acostumado a ter, né? Tivemos uma situação aqui em casa, né, que fizemos uma sopa, daí vamos colocar queijo na sopa. Eu falei assim, não vamos colocar queijo na sopa, né? Vamos só quando tiver algum macarrão para colocar queijo. Foi doído para mim eu ter que falar isso pro meu filho. Mas, por outro lado, é uma oportunidade que nós estamos tendo de ensinar nossos filhos que o recurso é finito. Eu acho que nossos filhos não viveram a situação de falta. Pelo menos a minha geração, que nasceu ali nos anos 70, né, nesse período, nós vivíamos a situação que ou não tinha porque teu pai não tinha dinheiro para comprar, ou a gente não tinha porque não existia. Eu sempre vou falar do morango. Morango era uma coisa que existia, assim, quando tinha o morango era numa caixinha de madeira que ele vinha só a parte de cima que era bonitinha, o resto era tudo podre. Ou seja, a gente não tinha morango. E morango era em julho, agosto e setembro. Não, agora você tem morango o ano inteiro. Você pega, anda, né, vai na engenheiro ali, você tem caminhão vendendo morango. Né? Então, os nossos filhos, eles não estão acostumados com uma coisa chamada falta. Então, esse período agora de Covid-19 é um período para a gente também ensinar para os nossos filhos que o recurso é finito, que a gente tem que, por exemplo, se eu tenho manga e melão, eu vou comer a manga de dia e vou comer o melão de noite. Eu não vou comer manga e melão na hora do almoço. Não é porque tem que a gente vai incentivar, vai deixar comer. Porque isso, a dificuldade para a gente trazer esse alimento aqui, ela é grande, é uma tensão toda que é importante que a gente treine nossos filhos também e que eles percebam essa dificuldade e tenham a noção desse período que a gente está vivendo. Senão a gente simplesmente provém, e eles vão cada vez mais pedir, que é mais ou menos isso que acontece, o consumismo muito grande, e é uma oportunidade que a gente Covid-19 para exatamente trabalhar essa questão da falta. Imagina, e com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças que o João Evangelista não colocou aqui para a gente. Sim. Temos a participação dos nossos queridos aqui, o Zé Roberto falou aqui, quer dar sobre sua rotina. Acordo, tomo café, faço exercício, assisto missa de Aparecida, vejo mensagens, leio livros ou revistas, assisto séries da TV, almoço, tiro o Sagrado Cochilo, que a gente já conhece, assistimos live, assistimos filmes e fazemos nossas orações. E vamos dormir, tá muito bem. A Márcia falou, eu já sou uma pessoa ansiosa, está sendo um desafio, mas peço muito a Jesus e a Maria me ajudar, procuro não ver notícias. Isso me deixa muito ansiosa, evito. Peraí, só vou comentar. E ela continua. Complicado isso tudo, e quando o outro sempre está certo, nós sempre temos que ceder, e isso nem sempre é fácil, a questão do relacionamento, O outro sempre acha que ele está certo e a gente está errado. Às vezes assim, aí eu vou falar do tio Mário e tia Joana, que foram nossos padrinhos de casamento. O tio Mário chegou e falou assim pra mim, olha, quando um não quer, 2 não brigam. Quando você perceber que ela estiver muito nervosa, não fala nada. Deixa, espera, depois você vai lá e fala, num outro momento. Eu acho que é isso, a gente entender o outro, entender esse momento, entender a dificuldade do outro, eu acho que isso, perceber, e aquela coisa, trazer sempre para o centro, nunca ficar nas extremidades, porque assim, se a gente ficar na briga, quem tem razão, aí o que vai acontecer? A gente vai ficar nos opostos. Não, às vezes você até tem razão no que você está falando, mas espera um outro momento para chegar lá e falar assim, acho que se você pensar por esse lado aqui, seria interessante, O que fazer com a ansiedade, Márcia? É o seguinte, acho que é oração, a gente
para, respira fundo, né? A gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar com essa situação. Cada um fala uma coisa, alguns falam. Até hoje eu recebi uma notícia falando que já tinha até cura, né? Eu falei assim, não, aí também estão forçando demais, né? Não dá tempo de ter, né, remédio para cura, né? Não, isso aqui é fake. Com certeza isso é fake porque não tem tempo ainda o suficiente de estudo, né? Mas assim, não sei, pode ficar 1 ano, pode ficar 2. Eu respondi esses dias, né? Eu acho que eu falei na outra live também. Você já pensou se a gente tiver que ficar assim para sempre? A gente vai ter que se adaptar com esse novo contexto. Então é o viver o agora e fazer do melhor esse momento de agora. Ele já falou isso pra mim, que já me deu uns minutinhos de desespero. E aí o psicólogo de plantão dentro de casa, né, ajudou nessas horas. Deu uma seguradinha na minha onda. Eu confesso que eu também já dei uns tremelicos assim. A Simone participa de novo aqui, Simone Camelo. Aqui temos aula, rotina e também estamos fazendo bolos doces. Hoje chamei para ajudar a colocar roupa no varal. Almoçamos juntos também, ele faz questão. Essa questão da roupa do varal, ontem eu estava trabalhando, né? Eu estou de home office. E aí a máquina de lavar deu tempo, né? Terminou a lavagem da roupa, eu falei assim, eu vou ter que parar para pôr roupa no varal. E o Felipe estava ali, deitadinho no sofá, eu falei, filho, põe roupa no varal para mim. Ah, não sei. Eu falei assim, meu filho, você vai assim, sacode a camiseta, pendura por aqui e põe lá. Mas eu não sei, filho, do jeito que você colocar, tá ótimo. Ele foi e pôs, o Márcio ajudou, ele foi e pôs. Olha, desculpa do comentário que eu vou fazer agora, vou fazer, ai meu Deus do céu. Queridas, deixe os homens fazer. Não fique criticando. Tá errado! Não sei o quê. Não. Deixa. Fala assim, olha amor, se você fizer assim da próxima vez fica melhor. Pronto. Mas não briga, sabe? Não entra na questão da briga, do embate, né? Porque só vai gerar mais tensão, né? E assim, né, alguns sabem fazer, outros têm uma história de vida que não foram treinados para fazer isso, e aí é um processo, né? Então, se está querendo participar, deixe. E assim, a gente tem mania de achar que só o jeito que a gente faz tá o certo, né? Então, deixa, do jeito que fizer, tá feito, tá bom, tá ótimo. O Daniel participa aqui. Gostando da live, tira a angústia de estarmos distantes, sim, com certeza. Estamos sentados tomando um café juntos. Adorei a camisa do Márcio, tudo muito legal. Até a Rose Minguta falou na semana passada que o negócio ficava tão assim aconchegante que dava até vontade de ir lá fazer um cafezinho para tomar junto no final. Olha, eu tô aqui tomando água, em breve tomaremos juntos. O Zé Roberto falou, Valéria está fazendo bolos, minha dieta está comprometida, ai meu Deus. Ai, saudades do Daniel. Acho que por aí, tô chegando lá, mas pode falar. Não, acho que é isso, né, assim, a gente... É um momento que a gente tem, eu acho que da paróquia, pra gente poder ficar junto, ficar um pouquinho mais próximo, né, porque... Sim, né, eu acho que tem as orações que são fundamentais, isso que eu falo, né, dentro da questão da rotina, a gente ter uma rotina de oração também, né, é uma oportunidade que a gente poder orar, né, fazer a liturgia diária, a liturgia das horas, né, cada um com as suas devoções aí, mas é também para a gente poder ficar aí juntos, né, assim, esse momento nosso aqui de paróquia, né. Aqui a Rosa, que é a coordenadora dos coroinhas, está falando que a Aline também ajuda na formação dos coroinhas. Isso, Aline, eu vi que você participou aqui. Muito legal, tá vendo? Ó, teve uma ótima formação e agora está formando outros, né? Isso mesmo, Daniel. A gente conversou com elas antes, tá? Bem explicado. Eu e o Márcio, a gente estava comentando sobre essa live, né? De a gente fazer de novo. Eu falei assim, mas sério que nós vamos fazer de novo? Aí, a gente conversando, ele foi falando dessa situação, do exemplo, né? Que da gente conversar com os filhos e tudo mais. E ele falou assim, um exemplo, eu lembro da Cristiane e da Aline. Aí ele falou assim, deixa eu perguntar. Eu falei assim, pergunta para elas se elas não se importam que a gente fale, né? Aí o Márcio falou com elas autorizaram, tá bom? É isso aí. Eu acho que é isso, gente. A gente, né, estamos, né, encerrando aí a nossa live.
agradecer a participação de você que ficou aí, né, 1 hora quase aí conosco, e vou convidar você a fazer uma oração comigo, com a Janusa. Ai, ai. Não, gente, eu acabo rindo do que vocês estão escrevendo. Aqui a Marlene falando, aqui o marido faz e nem reclama mais, tá vendo? Daniel falando pra Valéria, Valéria, deixa o Zé passar roupa. E a Valéria responde, passar não digo, mas limpar e lavar louça com certeza. Eu acho que essa oportunidade, né, que nós temos de transformar esse momento num momento mais agradável, né? Acredito que para mim, aqui em casa, para você que está aí, né, nos assistindo, participando aqui conosco, a nossa vida, de uma certa maneira, ela, né, é mais, eu não vou falar que é mais tranquila, mas assim, ela fica num patamar mais palatável, né? A minha preocupação, né, é com aquelas pessoas que estão na rua. Hoje nós tivemos que sair. Fizemos o seguinte hoje, né? Levamos os meninos, a Janusa teve que levar o serviço dela lá no trabalho e levamos os meninos juntos, né? Para poder também sair um pouco de dentro de casa, né? Porque é importante que você não fique só com, né, na medida do possível. Então a nossa estratégia foi ficar dentro do carro, né, e depois voltar aqui para casa, para que eles saíssem um pouco também, né? Tinha 2 semanas que eles não saíam daqui de casa, né? E aí você andando na rua, você vê que tem umas pessoas que estão vendendo coisas, né? Mesmo com essa pandemia, né? As pessoas estão pedindo, né? Então me preocupa muito os moradores de rua, as pessoas que não têm para quem pedir. Então é uma atenção especial que eu acho que a gente, enquanto família, eu fico pensando nessas famílias necessitadas, né? Que estão por aí, não só, né, as nossas, mas todas elas que estão nessa situação de hoje, né? Sim. Oremos. Vai falar sobre a oração? Sim, é assim, falar essa oração. Essa oração que nós vamos fazer é uma oração que foi distribuída aqui na nossa paróquia pelo casal que na época eram coordenadores da pastoral familiar, pela Iriane e o Vander, né, nossos queridos. E nós adotamos essa oração da família, né, nas nossas orações aqui da nossa família. Então, toda vez que nós rezamos o terço, depois nós fazemos essa oração. E foi algo que eu vi aqui que pastoral familiar é desde 2010, 21/3/2010. Né? Ou seja, tem 10 anos, né, essa oração, que nós fazemos, e que nós convidamos você a fazer essa oração conosco. Depois a gente vai colocar no final, quando terminar a gente coloca a oração. Vou ler separado? Separado. Oração da família. Senhor, nós os louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na Igreja e de participar da vida de nossa comunidade. Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o vosso mandamento de amor, a exemplo da família de Nazaré. Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças de idade, de sexo, de caráter, para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia. Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes. Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos e dai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximem de nossa família. Ajudai-nos a respeitar e a incentivar a vocação de nossos filhos quando quiserdes chamar a vosso serviço. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Juntos. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar, hoje e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a você que ficou conosco todo esse período. Agradecemos a você também que vai visualizar, né, essa nossa live aí depois, porque ela vai ficar disponível aqui no site, no Facebook da nossa paróquia.
Então, agradecemos também ao Padre Jeremias pela oportunidade, mais uma vez, que nos foi dada de estarmos aqui, partilhando um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência. Agradecemos a Pascom, né? E agradecemos, sobretudo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigada, boa noite e até uma próxima. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau, gente.